O nosso convidado nesta edição, o fundador do Partido Socialista e antigo ministro, António Arnaud, muito obrigada pela sua presença. E começamos, obviamente, por esta questão. O senhor sempre se mostrou contra a entrada do FMI em Portugal. Como é que olha para esta decisão do Governo neste momento e depois do Primeiro-Ministro ter assumido que não queria ajuda externa? Olha, eu fui surpreendido por essa notícia quando me deslocava aqui para o estúdio em Coimbra, ouvi na rádio, e se de facto é uma necessidade, se é inevitável, que se peça ajuda. Mas eu não sei se a ajuda é pedida ao FMI ou às instâncias europeias. O que eu sei é que esta situação, em que várias circunstâncias que todos conhecemos, designadamente o chumbo do PEC 4, recentemente pelos partidos da oposição, numa coligação negativa, em que realmente o país foi colocado, põe à prova a consistência da União Europeia. Porque a União Europeia é, segundo os seus próprios tratados e regulamentos, uma união de Estados que tem por base, entre outros princípios, a solidariedade. Ora, nós temos que perguntar se a União Europeia, em face da situação em que Portugal se encontra, que é uma situação grave, mas não temos que dramatizar, não é uma situação desesperada, mas temos que perguntar à União Europeia, à Comissão Europeia, a todos os órgãos europeus, temos que perguntar se em face desta situação a União Europeia vai estender a mão a Portugal para o salvar, porque estamos de facto quase a naufragar, ou vai estender-lhe a mão para lhe apertar o pescoço. Isso é que é preciso saber. Porque a União Europeia não pode ser uma associação de multinacionais, é uma associação de Estados soberanos. E a solidariedade tem que ter efeitos práticos. Evidentemente que se for preciso recorrer ao FMI, com as imposições que nós já conhecemos e com as experiências que nós temos do passado, visto que já por 2 vezes o FMI veio a Portugal, mas agora a situação é pior, dizem os economistas, os comentadores... E não acha que o Governo só assumiu esta posição no limite de recorrer à ajuda externa? Pode, mas a ajuda externa, nós já estamos, de algum modo, a recorrer à ajuda externa, visto que a maior parte das dívidas que Portugal subscreve são subscritas por bancos estrangeiros, não só nacionais. Portanto, isto é uma forma de ajuda externa, mas isto é o mercado de capitais, é uma situação normal. Há quem diga que há uma conjura, e ainda há dias Mário Soares o deixou entender, e outros, enfim, politólogos e até, enfim, internacionais, que há de facto alguma conjura contra os países da periferia da Europa e mesmo contra a Europa e contra o euro. Mas se não é uma conjura, parece, porque a senhora Merkel diz que manda na Europa. Mas quem manda na senhora Merkel são os bancos alemães. Portanto, nós temos que denunciar a situação de ultracapitalista, ultraliberal, em que quem manda nos países já não são os governos legitimados pelo voto popular, mas são os bancos, são os grandes interesses económicos. E eu pergunto, onde está a Internacional Socialista? Onde estão os democratas cristãos de antigamente? António Arnaud, já vamos falar dessa questão. Deixe-me só juntar a esta conversa o Álvaro Nascimento, que é diretor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica no Porto. Boa tarde, obrigado também por estar connosco. Para tentarmos perceber, agora tem de haver um pedido formal à União Europeia por parte de Portugal dessa ajuda externa. E estamos a falar do Fundo de Estabilização Europeu. Onde é que entrou o FMI aqui? Bom, eu não conheço ainda os pormenores da forma como essa ajuda externa pode acontecer. E, de facto, ela pode acontecer do lado da FMI, mas também pode acontecer do Fundo de Estabilização Europeu. O que eu acho neste momento é que ele é essencial e é imprescindível para continuar a permitir à economia uma dinâmica de exportação que neste momento está em cima da mesa. Na minha opinião, este financiamento é, de facto, um financiamento fundamental para resolver alguns problemas estruturais, no momento em que a economia, e sobretudo o setor produtivo, se debate com dificuldades do financiamento. Mas aquilo também, a grande dúvida é se Portugal perdeu tempo no pedido de ajuda, se já o deveria ter feito há mais tempo e se tem perdido capacidade de negociação junto às instâncias europeias. É difícil responder essa questão. E é difícil responder essa questão porque os mercados financeiros não têm um cronómetro que nos diga no momento certo de intervir. Houve uma expectativa que Portugal conseguiria ultrapassar o problema de financiamento. Não aconteceu assim, e não aconteceu assim por um conjunto de circunstâncias, sobretudo de alguma instabilidade interna, que deixou os mercados financeiros, os mercados capitais, um pouco nervosos.
E na exata medida em que eles estão nervosos, os investidores começaram a afastar-se ao modo de Portugal. É isso que explica as taxas de juros tão elevadas que a dívida pública neste momento tem registado. É necessário reintroduzir alguma confiança. Portanto, e eu acho que a medida em determinado momento tem que ser tomada. Este é o momento. Confiança e também dinheiro, não é? Na economia. Até porque se fala, muitas empresas públicas, pelo menos as de transportes, referem que poderão não ter dinheiro para pagar salários. É verdade, e é por isso que eu digo que eu defendo que essa intervenção é necessária e essencial. Nós não podemos esquecer que grande parte do financiamento da economia portuguesa vem de fundos externos, quer venham através dos bancos, e esse é um aspecto importante, quer venham diretamente para financiamento ao Estado através da dívida pública. E é necessário não parar esse canal, portanto é necessário garantir que esse canal continue a alimentar a economia portuguesa. Neste momento estava em risco de ser, eu diria, de colapsar de alguma maneira. E se esse canal de alimento à economia portuguesa colapsar, aí sim podemos ter uma situação muito mais grave, porque podemos, no limite, ter uma situação em que Portugal está afastado do financiamento internacional, o que era complicado. Portanto, eu acho que neste momento esta intervenção é ajustada e é bem-vinda. Seguimos também com outras reações neste jornal. Temos ao telefone a oportunidade de ouvir o antigo Ministro das Finanças, foi também Governador do Banco de Portugal, Jacinto Nunes. Muito boa tarde e obrigada pela sua presença nesta edição. A primeira questão que lhe coloco tem a ver com esta necessidade, neste momento, do Governo assumir que precisa de ajuda externa no quadro da União Europeia. O que é que isto quer dizer na prática, na sua opinião? Eu acho que era fundamental pedir ajuda. A evolução que os juros estavam a ter, o que se pode dizer é que já tinha ter sido feito um pedido de ajuda há algum tempo. E se tivesse feito há algum tempo, talvez as condições não fossem tão onerosas. Mas, enfim, houve esta teimosia, chegamos ao ponto de estar a pensar comprar títulos da dívida pública pelo Fundo da Segurança Social, quer dizer, transferir fundos de um setor do Estado que é superavitário para outro deficitário. Chegamos a este ponto, é evidente que a ajuda se impunha. E neste momento é possível... E neste momento acha que é possível já perceber-se qual será o valor dessa ajuda que Portugal necessitará para fazer face aos compromissos que tem assumido? Vamos esperar o que é que o Ministro das Finanças não deu indicações. O Ministro, como sabe, o Primeiro-Ministro faz uma declaração às 20 horas. Não sei se será sobre esses aspectos ou será sobre, digamos, uma exposição mais do ponto de vista político. Mas eu não sei quanto é ajuda. Os banqueiros falam em 15 milhões e parece-me que não serão suficientes. Para já, é evidente que a ajuda vai ser de algumas dezenas de milhares de milhões, não é? Qual é a sua avaliação sobre este momento e a oportunidade deste momento de Portugal pedir ajuda, quando muitos dizem que aquilo que Portugal precisa é financiamento e que o recurso às instituições no quadro da União Europeia não será propriamente uma ajuda, que essa palavra não será o termo mais adequado por causa do... Prendem-se com eufemismos que não têm significado. Ajuda está a gente terá que temos do Banco Central Europeu. Há mais de 40 mil milhões que o Banco Central Europeu está a emprestar em Portugal, é de que se tem financiado os bancos porque os mercados estão fechados para os bancos. Portanto, ajuda já a gente está a ter. Não é condicional, esta agora vai ser condicional, porque é uma ajuda, digamos, a muito mais longo prazo. Aos bancos era, digamos, a curto prazo, que se ia renovando. Esta ajuda vai impor-nos condições. E acha que neste momento Portugal tem possibilidade... Acha que neste momento Portugal tem possibilidade de negociar de forma a que não aconteça o mesmo que está a acontecer quer na Grécia, quer na Irlanda? Bom, eu acho que devemos negociar a situação deles em alguns aspectos. Por exemplo, no setor bancário, na Irlanda era muito mau. E a Grécia tinha um passado que levou as pessoas a União Europeia a desconfiar muito, porque falsificava dados. Tinham 15 meses de vencimento, a reforma era aos 55 anos e havia profissões como os cabeleireiros que se podiam reformar aos 50 anos. Nós não estamos nesse estado. E segundo, face aos inconvenientes que se têm mostrado, se têm verificado na ajuda à Irlanda e à Grécia, eu espero que na negociação nós consigamos melhores condições. A Grécia, de resto, já conseguiu um abatimento da dívida de 5,2 para 4,2. Portanto, já na taxa de juro e no prazo também de 3 anos para 7 anos
Portanto, o prazo de pagamento também já foi dilatado, porque é evidente que não pode ser pago em 3 anos. Portanto, acho que agora na negociação é que se tem que procurar mostrar os inconvenientes que teve a forma como foi feito na Irlanda e na Grécia, para conseguirmos um quadro de ajuda melhor. É muito importante a forma como agora soubermos conduzir a negociação. Eu espero que saibamos que os nossos negociadores sabem fazê-lo, de modo a evitar realmente esse quadro que não é brilhante. Mas Jacinto Nunes, acha que este pedido de ajuda externa tem a ver com aquilo que tem acontecido nos últimos dias e aquilo que aconteceu hoje? Por exemplo, o PCP falava numa dramatização relativamente ao que aconteceu hoje no leilão de dívida pública, com os juros a dispararem. Pois, é evidente, foram 6%, praticamente. E a posição, digamos, a banca está tomando uma posição, já 2 dos principais bancos, Espírito Santo e Banco Comercial, fizeram saber de uma forma muito incisiva a necessidade de ajuda. Quer dizer, os bancos estão numa situação de fragilidade grande e, portanto, agora com os testes que vão verificar, vai-se ver que a banca está numa situação também frágil. Não está na situação que se pensa, evidentemente, nada com a Irlanda, mas não temos uma solidez que precisamos estar descansados. Portanto, tudo isso fez pressão para que, na verdade, se disse para a ajuda. É pena que tivesse politizado o problema do recurso ao empréstimo externo. Politizou-se e depois, é claro, não se queria fazer, porque politicamente era considerado um desastre para o país. Mas era necessário, não havia desastre nenhum, era necessário fazê-lo. Jacinto Nunes, muito obrigada pelas suas explicações sobre este pedido de ajuda anunciado hoje por parte do Governo. Foi o Ministro Teixeira dos Santos. Depois, José Sócrates anunciou para as 8 da noite uma declaração ao país. Jacinto Nunes deixando aqui claro que Portugal precisa mesmo desta ajuda que agora foi assumida pelo Governo. Pedro Guerreiro, diretor